Bom dia, abençoada semana, na paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa leitura de hoje, nossa mensagem de hoje, que o Senhor nos abençoe. Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos em torno da Tua Palavra, Senhor. Sabemos que quanto mais o tempo se aproxima, mais nós conseguimos enxergar e diferenciar o bem do mal. Isso para aqueles que estão despertos, que não estão dormindo e com os olhos fechados. Mas, Senhor, nesse momento nós te pedimos, abre, Senhor, os nossos olhos, nosso entendimento, Pai. Nos use com o Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós venhamos entender a Tua Palavra, possamos acolher, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. E que essa semana, que tenhamos uma semana abençoada. Em primeiro lugar, Senhor, a Tua vontade seja feita na nossa vida, que possamos nos aproximar mais e mais do Senhor e, junto com isso, a Sua proteção, a Sua provisão, a Sua infinita graça. Em nome de Jesus, hoje, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, opera um milagre na vida do meu irmão, um milagre para a glória do Teu nome, Senhor, para que ele saiba que o Teu nome, Jesus, é sobre todo nome. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Então, bem, hoje é dia 5 de maio, domingo, e nós vamos fazer a leitura de hoje, que o versículo-chave está em Deuteronômios, capítulo 1, versículo 8. Disse Moisés a Josué. Então, alguns sabem, outros não, vamos pincelar rápido. Moisés foi aquele homem que Deus usou para tirar o povo de Israel da terra do Egito. Então, foi aquele homem que Deus usou, preparou e que conduziu o povo no deserto. Mas, em um dado momento, quando eles iam atravessar para a terra, rumo à terra prometida, Moisés não atravessou. Deus disse a Moisés que ele iria tomar a vida dele antes de atravessar o mar. Então, e quem assumiu o lugar foi Josué, né? Então, aqui em Deuteronômio 31:8, disse Moisés a Josué: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então aqui já é Moisés preparando Josué para a missão que ele iria abraçar, que seria liderar o povo de Israel no lugar de Moisés. Então Moisés está aqui dizendo para ele, olha, não te desanima, seja forte, porque o Senhor, ele sempre estará contigo, ele pessoalmente estará contigo, estará diante de ti. E você sabe que Jesus teve a preocupação de dizer isso também para os seus discípulos? Ele disse, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então o Senhor está com a sua igreja, assim como Deus esteve com o povo de Israel, no deserto, nas vitórias, nos fracassos, nos momentos de provação, nos momentos em que eles falharam e tiveram que ser corrigidos pelo Senhor. O Senhor também disse a nós, eis que eu estarei convosco e vos enviarei o Consolador. O Espírito Santo de Deus está conosco, o Senhor está sempre próximo a nós. Ele não está distante. Ele está sempre próximo à sua igreja, à sua noiva. Nós somos a noiva dele. Nós somos a menina dos olhos dele. Né? E a referência de hoje, os versículos de referência hoje estão Gênesis 28, 20 a 22. Gênesis 28, 20 a 22. Aqui é uma passagem sobre Jacó. Nós falamos em Jacó, eu acho que foi na semana passada, ou semana retrasada. Nós falamos em Jacó, que ele era enganador, que ele enganou, ele mentiu, né, para o pai, para receber a bênção de primogenitura do pai. Né? Então ele queria a bênção, ele valorizava a bênção, mas de uma forma
inadequada, de uma forma irregular. Ele quis ser abençoado de uma forma errada, né? Então, a partir daí, o Senhor vai começando a se manifestar a ele. Então, ele saiu fugido do irmão, né? Esaú não valorizou a bênção, né? Vendeu o direito de primogenitura, a bênção de primogenitura, por um prato de comida, porque ele não valorizava a bênção. Porém, Jacó valorizava, porém, ele recebeu de forma errada. Então, ele tem toda uma trajetória que você pode ler. E aqui é só uma pequena passagem. Quando ele saiu, imagina, você sair a ermo, não é? Ele foi só direcionado pela mãe para que procurassem familiares distantes, mas que procurassem familiares, né? Por isso que Deus sempre também nos orienta a estar junto com aqueles que são compatíveis a nós, né? Não quer dizer que aqui familiares, porque eram parentes mesmo que distantes e que tinham a mesma fé, tinham os mesmos valores. É isso. Como é que nós vamos, de repente, somos pessoas completamente voltadas ao Senhor e temos o temor e praticamos a verdade e a justiça. Aí você vai fazer, por exemplo, uma sociedade com uma pessoa que não pratica isso, que não vive na verdade, na justiça, no temor do Senhor. A Bíblia chama isso de jugo desigual. Então, ele foi procurar familiares, mas ele teve uma trajetória de solidão sozinho. Então, ele dormiu e teve um lugar em que ele viu, contemplou num sonho, numa visão, aquele lugar onde ele estava, uma escada e os anjos subindo e descendo, trazendo bênçãos, levando as orações e trazendo bênçãos. Então, a passagem aqui. Fez também Jacó um voto. Então, ali naquele lugar onde ele teve esse sonho, essa visão, ele fez um voto, dizendo: se Deus for comigo se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então aqui a gente pode considerar que foi como se fosse uma primeira experiência de Jacó com Deus, né? Ele estava naquele momento de extrema aflição, de extrema insegurança e sem saber o rumo a tomar, e ele tem essa visão, esse sonho de um lugar com uma escada, na presença gloriosa de Deus e os anjos subindo e descendo naquela escada, levando as orações e trazendo as bênçãos. Então, foi uma primeira experiência dele. Então, ali ele fez um voto com o Senhor. Ele votou com o Senhor. Ele disse: se eu for e voltar, e tiver sustento, e tiver manutenção, e conseguir voltar em paz à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Então, até então, Deus ainda não era o Deus dele, era o Deus dos pais dele. E olha que ele era neto de Abraão, lembra lá, né? Abraão, o filho o que recebeu a promessa, né? Que gerou Isaac já na velhice, ele e a esposa, quer dizer, um homem que viu poderosamente a mão de Deus em favor dele. Isaac, que era o filho da promessa, era o pai de Jacó. E Jacó, Deus ainda não era o Deus dele, né? Então, olhe como a seriedade de você educar hoje uma criança, né? Para realmente ser alguém que tem uma experiência com Deus, ou seja, ele teve que ter uma experiência pessoal com Deus. Então, aqui foi a primeira experiência que ele teve. Porém, os pais ensinam a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Os pais devem apresentar Jesus aos seus filhos. E, às vezes, muitos pais erram muito apresentando um Deus que pune, um Deus que corrige, um Deus que é austero. Nosso Deus é um Deus de amor. Então, apresenta Jesus,
com o nosso maravilhoso Jesus. Deus que caminhava, que não tinha onde reclinar a cabeça para acolher os aflitos, para receber, para curar, para salvar. E foi ao fim, ao ponto de dar sua própria vida por nós. Apresente esse Jesus para suas crianças, porque quando eles crescerem, eles vão lembrar. Eu posso dizer pelo meu próprio testemunho, quando eu precisei sentir mais a presença de Deus, foi o simples nome Jesus, bem baixinho, e eu me reportei lá para a minha infância, quando eu era ensinada na minha escola cristã que Jesus era bom, que Jesus fazia milagre, que Jesus se preocupava conosco, Ele era um Deus amoroso, um Senhor amoroso. Então, vamos apresentar esse Jesus às crianças. E aqui ele faz um voto com o Senhor e diz: se eu for abençoado e voltar em paz, o Senhor será meu Deus. E ele faz um voto em relação a dízimos. Eu não vou entrar nessa parte de dízimos. Dízimo, você pode aprender. A lei do dízimo está em Levíticos e Deuteronômios, tá? E aí você tem várias situações em que fala de dízimo. Malaquias é um profeta, então Malaquias falou algo sobre dízimo, mas ele foi um profeta. A lei de dízimo está em Levíticos e Deuteronômios. Vá estudar sobre dízimo. Então, glória a Jesus, que o Senhor ele se manifesta a nós, e que Ele é misericordioso, Pai, e Ele sempre olha adiante, Ele sempre olha aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Em nome de Jesus, permita que o Senhor possa te transformar. Jacó, que significava enganador, né, se transformou em Israel, o pai de uma nação. Então, o Senhor, Ele transforma. Seja sensível à voz do Senhor, porque, meu irmão, se Ele contemplar o teu coração, Ele vai te trazer para a presença dEle. A gente costuma falar, né? Pelo amor ou pela dor, que Ele possa te trazer pelo amor, em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele tem propósitos maravilhosos. Através da tua salvação, através da tua vida, Ele quer tirar muitas outras pessoas que estão caminhando rumo ao inferno, rumo à segunda morte, não é? Então, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por essa oportunidade de podermos partilhar a Tua palavra, que é maravilhosa, santa, em que há verdade, justiça e plena salvação. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a caminhar. Nos ajuda, Senhor, nessas lutas da vida. Nos ajuda, nos conduz, Senhor, pelo caminho que devemos andar, para a glória do Teu nome, Senhor. Confirma, Senhor, a bênção na vida do meu irmão, para a Tua glória, Senhor, para Teu louvor. Traz, Senhor, a Tua igreja, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.